Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília Miguel, sou corretora de imóveis e sou especializada na venda de flats e hotéis aqui em São Paulo. Nós estamos gravando aqui esse podcast e hoje eu trouxe um convidado que eu estava assim tentando agendar, sabe? E graças a Deus eu consegui, então trouxe para vocês aqui hoje o Johan, que é o fundador, né, e o idealizador, né, da Microsistec, da empresa Microsistec. E eu quero que você se apresente para o pessoal, Johan. Fique à vontade. Oi, Lília. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite. Muito bom estar aqui. Obrigado a todos pela audiência. É isso aí. Meu nome é Johan. Eu estou já há algum tempo nesse mercado, né? Faz 30 anos que a gente trabalha com tecnologia imobiliária. E a Microsistec veio como por acaso. Eu, na cidade onde eu praticamente nasci, que é em Praia Grande, né? Muita imobiliária sempre existiu, né? Então a gente via que era algo pujante nesse mercado, enfim, acabei me interessando. E aí, por acidente, eu acabei fazendo um programa para imobiliária há 30 e poucos anos atrás, e acabei dizendo, né, como eu digo sempre, quando o mercado imobiliário pica a gente nunca mais sai do mercado imobiliário. Então, de alguma forma, eu acabei entrando nisso e fui me desenvolvendo, nasceu a Microsistec e é isso. Tenho a oportunidade de estar aqui para ajudar um pouquinho, né, esse mercado que é um pouco desorganizado, né? Sim. Eu acho que é interessante, Johan, assim, a gente até conversando, né, nos bastidores, eu queria que você explicasse para o pessoal a tua trajetória, qual é a tua experiência profissional, né, onde você já trabalhou, o que você já fez, o pessoal te conhecer um pouquinho aí. Pois é, bom, eu sou engenheiro de sistemas, né, de formação, e já abri a Microsistec muito cedo, né, praticamente com 18 anos de idade. Fiquei um tempo à frente da empresa e depois, por motivos, eu me desliguei da Microsistec e me afastei um pouco. E durante esses 10 anos, né, foi muito legal, que eu acabei me conectando com o mercado imobiliário de outras formas, né? Então, eu tive a oportunidade de ser um diretor de expansão de uma marca, de uma franquia internacional de imóveis, e depois trabalhar também no governo, né, ajudando ali o sistema COFES Cresce a empreender novidades e coisas para o mercado imobiliário, sempre voltado ao corretor. E agora, recentemente, né, vai fazer 2 anos e meio, eu tive aí a grata felicidade de conseguir voltar para a Microsistec, né, e iniciar uma nova fase com tudo isso que eu aprendi ao longo desse tempo, colocando ali dentro de um software que realmente ajude o corretor e a imobiliária a empreender e a ter sucesso nesse mercado que é tão competitivo, né? Sim, no Cresce você trabalhava na área de tecnologia? Sim, sempre tecnologia. Eu era responsável por uma equipe, né, de design ali, de soluções, e a gente tentava resolver problemas, né, tanto inerentes à organização pública, como também ao mercado imobiliário. Já que o Cresce ali, além das suas prerrogativas institucionais, né, ele também, à medida do possível, tenta desenvolver ferramentas que fomentem o mercado e que ajudem de diversas formas, né? Sim, com certeza. Eu vi um vídeo seu na internet antigo. Ah, nossa senhora! Eu assisti, você estava dando uma palestra. Sim, eu sempre fiz, né? Muito legal. Já dei palestras no Brasil inteiro, né, falando sobre tecnologia e difundindo isso, ora pela Microsistec, ora pelo Cresce. Tive a oportunidade agora, no começo do ano também, de estar... Não, no começo do ano não, em abril do ano passado. O tempo passa tão rápido, né? Que eu participei da Embrace, no Encontro Brasileiro de Corretores, foi em Foz do Iguaçu. Foi muito legal, falei com o pessoal também um pouquinho sobre futuros do mercado imobiliário, né, que a gente vê acontecendo muita coisa, né? Então existe uma pressão muito grande sobre tecnologia, sobre tudo isso, em cima dos corretores, né? E eu acredito que é relevante, a tecnologia é muitíssimo importante, mas eu tenho uma linha um pouco diferente, né? Que eu vejo que tem coisas antes da tecnologia que são negligenciadas dentro das operações imobiliárias, e esse é o ponto central, né? E é o cerne para todos os problemas também dentro do mercado imobiliário. Sim, eu recebi uma pergunta aqui, talvez você conheça, Felipe Miguel. Eu acho que alguma coisa. Grande Felipe. Alguma coisa aí, né, meu filho? Ele perguntou o seguinte: pergunta para ele como foi a transição de carreira de desenvolvedor para a área de gestão. Nossa, foi meio que eu fui catapultado para isso, né? Então, até certo ponto, eu separei bastante, né, a questão da gestão, que não era meu forte, né, com a parte de dev, de criação. Então, na primeira fase, por assim dizer, da Microsistec, eu tive um estrondoso fracasso na área de gestão, né? Então, era muito bom tecnicamente, mas a gestão ruim. E aí, quando eu voltei, agora me aproximei novamente da operação,
Aí eu tive a oportunidade realmente de desenvolver, de colocar em prática todas as questões de gestão que eu fui aprendendo. Mas a gente fala que a gente só coloca na prática mesmo quando a gente está falando da nossa própria empresa, correto? Então, o resto tudo é ensaio, né, para na hora você conseguir. E acredito que eu tenho me saído bem, né? Essa transição foi doída no começo, né, porque afinal de contas eu encontrei um cenário bem desfavorável, né, uma microstack completamente diferente daquela que eu tinha deixado, e principalmente a confiança da equipe, né? Eu acredito que quando um gestor, né, tem a confiança da equipe, aí tudo começa a acontecer. Outra coisa é a visão, né? Você conseguir compartilhar isso e todo mundo está olhando para o mesmo lado. Então, foi desafiador, mas acredito que eu tenha tido êxito. Por quê? Nesse mar aí tão bravo como é, né, da tecnologia, então a gente vê empresas aí, né, grandes, enormes, tal, e a Microstech ainda continua, né, evoluindo e se tornando cada vez mais forte no mercado, onde a gente consegue olhar por um aspecto mais humano a operação, né, e trazendo isso dentro do software, né, que é o meu grande desafio. É isso. Eu imagino, você está falando aqui que você começou a Microsystec há mais de 30 anos atrás? Sim, quase 30 anos, em 94. 94, olha só. Nessa época, eu não usava, eu estava no mercado imobiliário, eu não usava nenhum sistema. Legal. Eu não usava. Eu sei. Então, assim, foi desbravador isso. Foi. Foi inovador quando você começou. Sim, eu visitava escritórios que eles eram do papel, né? Então, da ficha? Da ficha, tem casos incríveis, assim, né? Inclusive o primeiro que eu finalizei o sistema, eu tinha acho que 16 anos de idade, 17 anos, e aí eu finalizei o primeiro sistema e bati no primeiro imobiliário, né? Porque eu fazia tudo na época, né? E aí o cara falou, olha, vai fazer outra coisa, você é tão inteligente e tal, então acredito que isso aí não vai pegar, porque a gente, enfim, é ficha e tudo mais. Aí eu pensei, olha, tudo bem, obrigado e tal, né? E na saída eu pensei, caramba, você ainda vai pedir para ser meu cliente, porque esse é o caminho, né? Então é inexorável isso. E aí assim foi, né? E muita água passou, mas ele acabou sendo meu cliente, depois virou meu amigo, é o Tony da Atlântico, um abraço, Tony. É isso. Porque as pessoas aprenderam a trabalhar daquela forma, né? Eu sei porque eu também sou da época dos dinossauros aí, né? Imobiliários. Então, a gente aprendeu a trabalhar daquele jeito, quer continuar trabalhando daquele jeito. Então, assim, eu fui evoluindo, muitos também vieram evoluindo, né? E grandes players entraram no mercado com essa visão já muito tecnológica. E hoje eu acho que quem não se atualizar realmente já foi engolido, né? Acho que já, se não tiver mídia social, se não tiver um sistema, acho que já não consegue nem atuar mais, né? Tem um corretor que eu conheci, é um senhor, e eu estava conversando com ele, ele não tem WhatsApp, ele só fala com o cliente por telefone e por e-mail. Então eu fiquei me colocando no lugar dele, sabe? Porque realmente ele já, né, não tem mais não tem condições de fazer isso. Mas quem pode, quem está entrando agora no mercado, esses jovens, né, já vem nessa pegada de tecnologia, já está na veia, ele já nasce ali com o celular na mão. Então, eu acho que essa evolução, a Microsystec passou por todas as etapas, né? Então, sim, a nossa ferramenta realmente ela busca, né, a modernidade. Mas existe um componente, não sei se são os cabelos brancos que traz essa reflexão, existe um componente antes da tecnologia, então é preciso muito cuidado, porque existe uma pressão muito grande no mercado todo, né? Esses novos corretores andando de helicóptero e tudo mais, então um status ali que é quase impossível ser atingido ali para a grande maioria, né? E eu sou mais ali o corretor real, né? Aquele corretor raiz ali que está fazendo um excelente trabalho, como esse corretor médio, por assim dizer, né, que é o padrão que a gente vê, que são de trabalhadores, tal, não que os outros não sejam, claro que são, mas é diferente, né, a abordagem e tudo mais. Então, eu tento olhar sim para essa parcela, né, de gestores e de corretores, gestores que também foram catapultados na profissão, então isso é uma visão muito... Eu acredito que 90% dos escritórios têm problemas de gestão, né, escritórios imobiliários, porque normalmente existe uma sequência, né, de formação de gestores imobiliários. O cara é um excelente corretor, né,
em algum momento ele vê e fala, pô, eu posso fazer isso, eu posso abrir meu escritório e planejo alguma coisa melhor. E abre o escritório e coloca corretores ali para fazê-lo, né? E meio que delega, terceiriza ali o resultado para a equipe de corretores. Aí isso gera uma roda, né, que é um ciclo degradante, por assim dizer, né, em que os corretores ali mal assistidos e mal gerenciados, né, acabam por uma hora dizer, olha, eu posso fazer isso aqui sozinho, então eu vou abrir minha própria imobiliária. Então ele começa ali uma dissolução disso e o mercado se espalhou muito disso durante esses anos, né? Então há um processo ali de deterioração do mercado imobiliário e sim, há uma mudança disruptiva por plataformas tal, que colocam um padrão meio que inatingível ali, ok? E aí todo mundo vem patinando, escorregando para tentar alcançar aquilo e não faz com qualidade. Então assim, antes o que vem antes, né? E o que é mais importante, que eu vejo que é a visão macro, né? Tem até um cliente meu que não vou nem falar o nome dele para não gerar problema. Ele olha no microscópio, ele gosta muito de microscópio, só que dá para ver que as condições macroscópicas já estão com problema. Então, olhe para o macro primeiro e arrume o teu macro, né? Arrume tua casa. Questão da visão, né? de quem faz o que no escritório e tudo mais. Qual que é a função do gestor, do corretor. E alinhe isso, antes de você falar de tecnologia e de microvisão. É isso. Então, a pergunta que eu ia te fazer foi uma coisa que, para mim, quando a gente conversou a primeira vez, foi uma coisa que eu aprendi com você. Porque eu sempre tive a ideia de ter controle sobre tudo, né? Então, assim, o nosso PABX, eu conseguia tirar o relatório para saber quantos minutos a pessoa ficou no telefone, quantos atendimentos ela fez. Então, eu sempre fui dos números, de fazer as metas e tudo mais. E eu acho que isso é importante, mas você me ensinou uma coisa, aquele dia que a gente conversou, sobre a inteligência, né? De você, quais os dados que você precisa. Eu queria que você explicasse isso para o pessoal, porque assim, para mim foi um aprendizado, né? Então eu ficava muito ali também, nossa, não dava tempo, né, de ficar tirando tanto relatório. Exato. Que eu não conseguia chegar a uma conclusão. Lília, uma pergunta muito boa. Quem me conhece um pouco sabe que eu odeio relatório. Tá? Eu acho que relatório é uma perda de tempo terrível. Tá? Então eu prefiro mais gestões por KPIs. Né? Então olho algumas coisinhas e já consigo ver. Mas quem não tem nada disso aí estabelecido no seu escritório pode olhar para algumas coisas interessantes. Né? Como, por exemplo, o número de leads que você consegue entregar para a tua equipe. Tá? Esse é um primeiro ponto, né? O ponto inicial. Você tem lá o seu marketing, enfim, você faz divulgação e aí você atrai leads. Se você tem muito lead dentro da operação, você tem muito ruído dentro dela. E da mesma forma que existe aquela curva de impostos, sabe, Lília? Quando você aumenta demais, a arrecadação diminui ao invés de aumentar, é a mesma coisa com leads. Quando você derruba muita pressão sobre o time, você excede a capacidade de atendimento, cai qualidade e cai resultado. E aí o gestor fica maluco, porque está entregando muito lead, né, e a equipe não consegue fazer. O segundo, que é uma curva de eficiência, a quantidade de imóveis que estão sendo captados. Então, olha só, são pequenos números, né? Número de leads por corretor, número de imóveis captados, depois visitas e propostas. Quando você controla apenas isso, né, você já tem lá os principais indicadores de performance do seu escritório, você não precisa ficar derrubado em cima de números e olhando, né? E principalmente ajustar para cada corretor, né, individualmente, fazer um coaching ali para fazer com que ele perceba, né, eventuais pontos de melhoria que todos nós temos. Então todo mundo acorda de um jeito e vai dormir de outro. Sempre aprendemos alguma coisa durante o dia. Ainda mais numa profissão tão dinâmica como essa, né? Então, a disposição de aprender, de sempre estar se renovando, a vontade de fazer, e um gestor realmente que queira tirar o máximo daquele potencial para que o próprio corretor ganhe mais, sabe? Tenha mais condição. Então, acho que essa é a visão, né? A visão tem que ser essa. E eu, como construtor disso, né, de tecnologia, eu quero servir o mercado com a tecnologia mais simples possível, de mais fácil de ser utilizada, porque a gente sabe que corretores têm dificuldades, alguns corretores em uso de tecnologia. Aliás, todos nós, né, pega uma coisa nova ali, é difícil de usar, até firmar, tal. Então, quanto mais simples possível e sempre com essa visão aí de gestão, de apoio, né, e com certeza tudo melhora com isso.
Sim. Uma coisa que eu sinto, né, assim, eu vou falar agora como imobiliária. Eu percebo que a gente tem uma certa dificuldade de fazer com que os corretores se engajem, né, e realmente alimentem ali, porque assim, eu entendo isso que você falou, por exemplo, a gente migrou para a Microsistec e a gente demorou um tempo para entender como o sistema nos atenderia, né, acho que a gente sempre brinca, né, que é um casamento, né, porque nós migramos de um sistema próprio, jogamos nossa base de dados toda na Microsistec, então tem a questão da confiança, né, e também esse suporte, então a gente foi desenhando junto com a Microsistec até a gente chegar num ponto de saber todas as funcionalidades que a gente poderia explorar ali dentro do sistema. E isso, o corretor, às vezes, ele no dia a dia ali, ele fala, deixa, depois eu anoto, depois eu vou lá e alimento o sistema, entendeu? Então, assim, hoje, né, com o aplicativo que eu também utilizo, então, assim, eu falo para eles, olha, gente, está aqui, o lead chegou aqui no teu aplicativo, é só você clicar, enviar uma mensagem, abre teu WhatsApp, você já vem ali, né, já salva o contato, então você já manda ali o imóvel pro cliente. Então, assim, eu vejo isso como uma ferramenta de ajuda. Sim. Né? Então, eu gostaria, né, a gente faz todo esse trabalho, né, de treinamento, de acompanhamento desse corretor, para ele entender que depois isso vai ser muito bom para ele, né, um benefício para ele. Eu aprendi algumas coisas aí nessa jornada, né? Como, por exemplo, a curva de adoção da plataforma, de uma maneira geral, né? A gente sabe que precisa fazer e não faz. Isso é comum para você? Para você não, mas para a grande parte da população não é? Você sabe que precisa fazer, mas não faz. Sim. Ou deixa, protela, enfim, vai empurrando com a barriga ali para fazer. Sim. E isso não é diferente com a questão da gestão da própria informação. Então, o corretor tem dificuldade de se organizar. Então, acho que tudo parte da consciência, mas existe uma técnica para isso. Dentro de uma equipe de corretores, você tem ali alguém que vai adotar isso, realmente vai entender de pronto que aquilo é ótimo para o processo. E aí você começa a despender mais energia com essa pessoa, que a gente chama de team leader, por assim dizer, que é o primeiro a começar a fazer. E aí ele vai começar a colher os resultados, e aí ele colhendo esses resultados, aí você começa a mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Então aí o pessoal, que são os late adopters, né, que vai entrar depois, vão entrar à medida em que ele vê que outros estão com resultado fazendo aquilo. Né? Então a primeira coisa é a visão, ele enxergar que ele precisa fazer aquilo. Porque não tem como, né? Imaginando que o comprador de imóvel ele está numa jornada, né? Então, se você não controlar todos os aspectos desse atendimento ali por 2, 3, 5, 10 meses, seguir esse seu lead, você vai acabar perdendo essa informação. Você consegue fazer isso para um cliente, 2, 3, né? Aí você começa a ter 5, 10, 20, 30, 100, às vezes 200 clientes dentro de uma órbita de um ano de trabalho. Então é necessário você ter uma plataforma, senão você vai completamente ficar cegas durante o processo de atendimento. Mas é difícil. É uma cultura que não é fácil de ser embutida ali na cabeça das pessoas, né? Sim, porque se você for ver a evolução, por exemplo, antes a gente tinha agenda, caderninho, anotava os clientes. Depois você pode ter uma planilha no Excel. Hoje em dia as pessoas estão trabalhando, eu fico admirada que as pessoas estão trabalhando pelo WhatsApp. Assim, é coisa inimaginável. Por quê? Como que você controla os seus leads pelo WhatsApp? Porque você, no seu WhatsApp, às vezes profissional, dificilmente, às vezes, o corretor tem um WhatsApp só para clientes. Então, ele recebe ali grupos, ele recebe informações de amigos, e aí ele recebe cliente, e ele não se organiza. Então, essa questão do sistema, como você falou, quando você começa a ter um volume de atendimento, se você não cria um follow-up ali, uma agenda, né? E no sistema você tem isso. Então você coloca lá, olha, um lembrete, esse aqui eu preciso falar daqui uma semana, esse aqui eu preciso falar daqui um mês, né? E a gente coloca lá umas observações também, olha, no dia que eu falei com ele, né, algumas coisas pessoais, né? Ele falou, aí, porque é um gancho, né? Para a próxima ligação que você fizer, você já puxa aquele gancho. Olha, no dia que eu conversei com o senhor estava saindo de viagem, foi tudo bem? Aí você já não fala, olha, e aí, né? Vamos comprar?
Então, eu acho que tudo isso a gente tem usado, né? Então, acho que para o pessoal que está nos assistindo, aí os corretores, donos de imobiliárias, né? Ou mesmo que seja um outro negócio, sabe essa importância do atendimento ao cliente e desse controle, né? Eu acho que isso é muito legal. E a gente observa quando não se faz isso, né? Normalmente é porque o corretor está trabalhando no que a gente chama de zona térmica, que são aqueles clientes mais quentes, né? Então, que fica orbitando o começo do WhatsApp dele, né? Então, chega até uma certa profundidade, ele para. Então, ele fica correndo no WhatsApp para lembrar de quais clientes ele está atendendo. Então, a gestão dele é de subir e descer. E às vezes ele vê aquele cliente, lembra, ele entra no WhatsApp, ele começa a escutar o áudio de novo. Uma perda de tempo danada, né? Além do WhatsApp não te lembrar de insights importantes que você teve, e daí sim é legal, é o que a gente chama de bilhete de garrafa, né? Você escreve um bilhetinho e coloca na garrafa para você mesmo no futuro. Isso aí te conecta com todo o processo na hora que você lê, porque foi você que escreveu. Então a memória é uma coisa fabulosa, é como se você abrisse uma gaveta e tivesse acesso a tudo aquilo. Só que aí entra o gestor, eu acredito, viu, Lilian? É o dia a dia realmente, é o estar próximo do corretor, é entender a dificuldade de cada um e em fazer ali plantar, né, essa questão. E mostrar para ele realmente que, olha, tá dando certo, olha como é fácil de atender, olha como fica mais bacana. Então quando ele começar a entender que isso vai ajudar ele mesmo a vender mais, quando cai essa ficha, e aí a coisa começa a mudar, né? Ele vai realmente aceitar, adotar, e aí até fazer de tudo para que aquilo funcione. Mas os corretores ainda têm um pouco de desconfiança de que CRM é para o gestor olhar o que ele está fazendo, né? Então já passou esse tempo, né? Realmente um dia até foi, né? Mas hoje não. Tem muito gestor como você, como vários que a gente tem contato, que estão olhando sobre esse olhar realmente de auxílio, de potencializar o profissional para que ele seja cada vez mais completo. Porque assim ele vai conseguir oferecer qualidade e excelência e todo mundo ganha no processo, né? Sim. E eu vejo também, como você falou, a pessoa indo de um extremo para o outro. Então, hoje as pessoas falam assim, antes, para você ter uma ideia, eu tinha uma corretora, uma época, que ela só mandava e-mail para os clientes. Ela chegava de manhã, ela pegava alguns e-mails, ela mandava e-mail. Aí, o que caiu na rede é peixe, né? Quem retornava, ela atendia e vendia. Sim. E ela vendia. Então, é incrível, por incrível que pareça. Mas o que acontece? Hoje a gente tem uma ferramenta que faz isso, entendeu? Sim. Então, não precisa de um corretor lá sentado mandando e-mail. E eu percebo, eu tento mudar essa mentalidade, sabe? Que eles pensam assim, eu vou mandar um e-mail, vou mandar um WhatsApp, e vou mandar para todo mundo igual aqui. E isso vai dar resultado para mim, entendeu? Se você não entender que na verdade a gente já tem essa ferramenta na empresa, a gente já tem uma pessoa que cuida, que faz, semanalmente a gente está mandando conteúdo, assim, não e-mail, sabe? A gente manda um vídeo, a gente manda um assunto interessante, uma coisa nova que está acontecendo no mercado, e aí vai acionando aqueles clientes que se tornam novamente um lead, né, quente, e vai ser atendido, porque a gente não joga cliente fora, a menos que ele peça para sair. Legal. Você mantém numa lista e vai alimentando ele ali. Isso, uma hora ele vai se interessar por alguma coisa. É isso aí. Então, a gente tenta explicar isso para o corretor, sabe? Para ele entender que, na verdade, ele não precisa fazer isso. A gente tem ferramentas que fazem isso. Então, qual que é o papel dele, na sua visão hoje, né, do corretor? O atendimento, porque é isso que a gente está falando. Ele saiu de um extremo, né, que era só atender de uma forma analógica ou presencial ou por telefone, e hoje ele quer só mandar uma mensagem ali porque é mais fácil. Eu vejo que é relacionamento, continua sendo. E é isso que sustenta a profissão ainda viva nos dias de hoje. Nos Estados Unidos são 2 milhões de brokers, então nunca esteve tão pungente quanto hoje em dia o mercado imobiliário. E no Brasil beiramos os 500 mil, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí de corretores, 500 mil de corretores, é um número expressivo. Então é relacionamento, Lilian, pessoas compram de pessoas. Então, por mais que você use ali aparatos de tecnologia para trazer o lead até você, né, para que ele chegue, tudo vai depender do relacionamento. E relacionamento é algo a longo prazo. E os corretores, quando eles entenderem isso, né, o tesouro que eles têm a cada atendimento é um cliente para a vida toda, né? Em média, um cliente faz 3,4 negócios posteriores com o mesmo corretor, ou através de indicação, ou através dele próprio comprando. Você sabe disso. Então, aquela confiança, né, que se estabelece nessa relação é a base de tudo. Então, no relacionamento, tem que haver tranquilidade,
tem que haver paciência, né? Então o corretor precisa entender, precisa se colocar no lugar do cliente, precisa saber identificar, né, em que momento que aquele cliente está, até para saber qual tipo de energia que ele vai dar, a quantidade de energia, qual que é a cadência daquele cliente. Precisa, sim, de muito apoio da gerência, da gestão, né, para conseguir lidar com essa galera durante a jornada também. Então, pedir auxílio ao gestor, chegar com essas dúvidas, realmente criar um time coeso, né, todo mundo olhando para o mesmo lado, que é ajudar o cliente, fazer com que ele tenha excelência no atendimento. E às vezes os corretores ficam com medo de ligar para o cliente, por exemplo, né? Chega ali um contato de um lead novo e os corretores não ligam. Aí ele manda o WhatsApp, de repente eu vou incomodar, né? Então, poxa, se o cliente chegou ao ponto de pedir informação daquele produto, ele não vai se incomodar que você ligue para ele, né? Pode ser que ele não queira falar com você naquele momento, mas logo, logo ele vai. Então, é isso, é uma mudança aí de paradigma, realmente, para a qualidade. Sim, é o que eu falo, não fica deduzindo, né? Às vezes ele fala, vou mandar uma mensagem, porque assim, imagine também, a pessoa recebe uma mensagem sem contextualização, né, não sabe quem é, porque falou com alguém da imobiliária, entra um corretor do nada, né, então às vezes o cliente, ele, né, fala, nossa, mas por que ele falou tudo isso para quem deu o primeiro atendimento, ou na hora que ele ligou, entrou em contato com a imobiliária, e agora ele não quer falar comigo? Então, precisa repensar isso, né? Como eu abordo, como eu me apresento, dar continuidade naquela conversa inicial. Então, eu acho que tudo isso é importante, né? A gente explica, mas isso que você está falando, eu acho que vem de encontro àquilo que a gente acredita, né, Johan? Que é a tecnologia e o humano, né? Isso. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. É isso aí. Acho que não dá para separar. Não, e quando você até olha, né, e lança olhos para as grandes plataformas que usam mais a tecnologia, né, elas começam a tropeçar justamente nesse ponto, né, porque não tem como você gerar tamanha automação sem perda de qualidade. E como é um mercado de confiança, né, então existe um grande espaço para corretores, corretoras e agências, né, imobiliárias que queiram de fato aí enveredar pela qualidade, pela excelência. Então, isso é muito importante. Olhar sempre no cliente, na jornada dele e na equipe também, né? Que sem equipe nós não somos nada, né? Eu na Microstech, imagina, minha equipe é de alta confiança, né? Então, a gente precisa ter esse pessoal também para conseguir chegar em algum lugar. E é tão gostoso quando você participa, né, de um processo que são várias pessoas olhando para o mesmo lado. Então, a pandemia ela trouxe muito isso, né, Lilian? O pessoal ficou externo e acabou todo mundo em home office e isso foi ruim, né? Muita gente sentiu, impactou e viu o quanto é bom trabalhar em time, trabalhar em equipe. Eles vão aproveitar isso então, né? Trabalhar da melhor forma possível. Sim, eu acho que agora a gente tem que mesclar um pouco, acho que as grandes empresas estão vendo isso também. Você pode aproveitar o home office, você pode aproveitar também o trabalho em equipe, né? Fazer alguma coisa aí intermediária e engajar as pessoas realmente, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que engajamento na imobiliária, porque a gente trabalha com autônomos, né? Hoje, né, a coisa mudou muito, né? As leis trabalhistas, a gente vê que houve muita mudança em várias áreas, mas no nosso mercado a gente sempre viveu isso. Você tem um corretor que ele é autônomo, ele paga as despesas dele e ao mesmo tempo você precisa exigir dele um comprometimento. Como que você faz isso? Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que é exatamente isso que você está falando, a questão da confiança, né? Do time, da empresa. A gente sabe que em todos os mercados acontece, mas a gente está falando do mercado imobiliário. Eu mesma já passei por experiências assim, de trabalhar numa empresa em que eu não podia confiar, né? Trabalhar com pessoas que eu não podia confiar. Então, a gente já viu de tudo, né? Sim. Então, a gente vem desse histórico que a gente precisa mudar, né? Que a gente precisa entender, né? Eu acho que essa questão também, às vezes, em nome de uma competição, né? Vamos atingir meta, todo mundo precisa. Então, assim, você pode fazer isso sendo honesto, né? E tendo seus valores. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente trabalhar com a verdade, né? Porque, assim, você mente uma vez, esquece, você perdeu... o seu cliente perdeu a confiança em você e nunca mais você recupera. Então, são coisas que você não precisa fazer para você ganhar, né?
Então, eu acho que isso é muito importante, você saber que você pode trabalhar com seus valores e que a pessoa vai se identificar com você em relação a isso. Aí você perde rápido, né? Porque logo ele vai saber que aquilo de alguma forma estava errado, incoerente, e, enfim, queima, né? E aí da próxima vez você não vai ter nenhuma segunda oportunidade. Então acerte de primeira, né? Sim. Para continuar acertando sempre. Sim. E a gente teve também um histórico de muitas pessoas que migram, né? Que vêm de outras profissões. Sim. E vêm com essa ilusão, às vezes, né, Johan? Mercado imobiliário, o ticket é alto, a comissão é alta. E, às vezes, vem com essa ilusão, né? Que a gente precisa também alinhar a expectativa, que eu acho que isso é importante, é o papel do gestor. Ter ser mais realista, né? Acho que você tocou nesse ponto. Então, dá para ganhar muito dinheiro, mas também precisa ter muito trabalho, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso... E eu vejo muitas pessoas frustradas com a profissão porque venderam essa ideia, né? E aí, quando ele se depara ali, nossa, mas eu tenho que atender tantos clientes, preciso pagar ali meu combustível, né, para me locomover, quantos meses eu vou ficar sem receber, quando eu ganho uma comissão, né, quanto tempo que essa comissão dura. Então, assim, a gestão financeira do corretor é muito importante. Demais. E não tem almoço grátis, né, Lilian? Então, nada que a gente vai ter algum retorno vem sem esforço e sem suor, né? Tem uma propaganda, não sei se você se lembra, que aparece as profissões, um invejando a profissão do outro, jogador de futebol que estava na chuva fazendo abdominal, pensando, queria ter sido médico. E o médico, enfim, o corretor também é diferente. Às vezes cria-se aquela ilusão de que o corretor trabalha pouco. Pelo amor de Deus. O corretor trabalha demais, né? E às vezes até o gestor sobrecarrega esse processo no limite e acaba extrapolando, né? Então, mas tem que se trabalhar de forma organizada, né? Honesta principalmente, que você com certeza vai ter o retorno. Procurando se aprimorar, né? Procurando se atualizar, porque é o necessário. É isso. Sim, esses pontos que eu tenho visto, a questão financeira, organização financeira. Até fiz uma entrevista com a Valentina Caran e ela me contou cada história. Ela me contou que um corretor recebeu uma comissão e ele pegou e comprou um carro, pagou à vista, com todo o dinheiro que ele tinha recebido da comissão. E não tinha como abastecer o carro. Ele não tinha mais nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro para combustível, ele não pensou, né? Então Sim. Você fala, nossa, eu tô rico, tô rico, né? Então, eu acho que isso é importante. E uma outra coisa que eu tenho percebido é também a gestão emocional. Que eu acho que está geral, né? Sim. Principalmente agora, depois da pandemia, a gente sentiu. Mas tem atingido muito todas, né? Todas as esferas aí da sociedade. E no ramo imobiliário, a gente sabe, quando você trabalha com vendas, você precisa estar bem, né? Para você poder, até para você atender uma ligação, mandar uma mensagem, falar com o cliente, pensar, ter uma ideia, né? Você precisa estar bem. Então, como você tem visto isso aí nos últimos tempos? Uma lástima, realmente é a pedra aí no sapato de muita gente. É um leão por dia, né? E às vezes a gente vê o corretor com vários problemas, né? Colocando um sorriso no rosto e saindo para atender. Então é uma profissão muito bonita. Eu vejo muita dificuldade realmente, mas eu vejo os corretores bravos guerreiros, corretores e corretoras, que engolem tudo isso, se arrumam bem e atendem muito bem. Então, de certa forma, eu acredito que a missão fale mais alto do que até os próprios problemas de cada um. Não sei se você vê isso. Sim. Lógico, agora quando a gente chega na parte de organização, de auto-organização, meio que é uma autossabotagem também, né? Então, parece que a gente mesmo limita o nosso potencial quando a gente deixa de fazer alguma coisa e rumo à excelência. Então, aí já é um outro ponto. Agora eu vejo que os corretores tratam muito bem os clientes e realmente superam isso no atendimento do dia a dia, mas acabam escorregando na questão da disciplina de usar a ferramenta e todo o ferramental que ele tem para tirar realmente mais proveito da profissão. A procrastinação, né? Procrastinação é o mal do século. Exatamente. Eu tive num evento aí, eu não lembro, acho que foi o Ender Carvalho, e que aí pediu para que as pessoas apontassem ali o que era de pior, né?
E assim, 99% da galera levantou a placa da procrastinação. Eu acho que essa profusão também de modelos, né, na internet, né, modelo de vida, modelo de conquista, modelo de negócio, gera uma tensão, né, gera um problema emocional aí. Eu olho e falo, pô, para eu atingir esse modelo aí vai quase impossível. E a galera vai procrastinando em começar porque acha que não tem capacidade de atingir. E aí, longe disso, né? Todos nós temos nessa capacidade dentro de nós. Sim. E basta que despertemos para isso. Sim. Mas eu acho que a própria internet é uma doença, né? Um problema ali que acaba levando a esse aumento da ansiedade, né? Eu vejo que é um problema. Exatamente. Então, vamos falar do sistema, né? Vamos. Então, hoje, eu acabo utilizando mais a questão da imobiliária. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal como é a ferramenta para a imobiliária, qual que é a diferença, se um corretor autônomo pode usar ou não. Queria que você explicasse aí. Sim, eu sempre bato na tecla de que um corretor autônomo trabalhando sozinho, eu não recomendo. A gente tem, às vezes até chega para mim em reuniões em que eu participo, eu gosto de participar na medida do possível de todas, né? Corretores perguntando se pode fazer sozinho. Eu acho que eu vejo que é um equilibrista de pratos ali, né? Vai haver que ele vai, em cada processo, quando ele retornar, aquele prato do primeiro processo está caindo. Porque você precisa fazer a captação dos imóveis, né? Fazer as fotografias, colocar os imóveis dentro do sistema, e aí começa a organizar como você vai colocar isso na mídia, né? Divulgar esses imóveis, seja através de portais, redes sociais, e aí você recebe o lead, precisa eventualmente até qualificar o lead, depois começar o atendimento, fazer visitas, propostas. Então, uma pessoa só acaba sobrecarregando, né? Então, se você quer realmente trabalhar com mais profissionalismo e com assertividade, e também não cair duro de trabalhar, né, sem efeito, eu acredito que 2 pessoas seja um arranjamento bom. Um administrativo, né, para cuidar das questões de cadastro, enfim, e alguém já mais focado em venda. Né? Acho que é a fórmula de sucesso. E sim, o sistema como funciona? Ele é um CRM, né, onde você cadastra os seus produtos, divulga, é um hub também de divulgação, você consegue colocar ali esses anúncios nos portais, Facebook e tudo mais, e depois você recebe essas consultas através do aplicativo, no celular, e você inicia ali um relacionamento com o teu cliente que vai culminar no fechamento da venda, desde que você faça as coisas bem feitas, né? Captação, anúncio e depois o atendimento desse cliente. Lembrando, né, gente, os clientes normalmente estão em jornada, tá? Apenas 20%, Lilian, dos clientes são clientes para D61, que a gente chama, que compram em até 61 dias. Então, a maioria é uma galera que ainda está formando opinião, ainda está procurando, né? E se você conseguir acompanhá-los, eles vão amadurecendo e vão ficando próximo do fechamento, até que finalmente eles entram na zona de fechamento e você consegue fechar. Organização, disciplina, uso da plataforma e a questão emocional também está de pé, porque não é fácil, né? Exatamente. Então, ali, por exemplo, a imobiliária, ela consegue, eu vou falar, né, porque eu estou usando. Então, assim, a imobiliária, ela consegue ali cadastrar seus corretores, ter o seu site próprio, faz um único anúncio e esse anúncio ele já distribui, quero que apareça no site, quero que vá para o portal, escolhe qual portal que ele quer colocar. Então, depois ele consegue também ver o time ali, né, o pessoal que está atendendo. Sim, até uma coisa legal, Línia, eu até coloco à disposição, tá? A gente vai mandar um link de um formulário, tá? Para quem que tiver interesse em falar comigo depois, eu posso fazer um diagnóstico rápido da situação de cada imobiliário e de cada corretor e tentar, à medida do possível, ali ajudar, né, nessa configuração de como é que ele tem que fazer para ter mais sucesso, né? Então, as imobiliárias sim, né, cuidando sempre do anúncio, da qualidade, das fotografias, são processos, né, Lilian? Cada um deles precisa ser revisitado e você melhorar, né? Nada tá bom que não possa melhorar, né? Então, isso é importante. Então, se faz captação, você ainda não faz vídeo, comece a fazer vídeo, né? Comece a fazer vídeo simples, depois você vai melhorando. Passa para um vídeo autoral. Mas eu não consigo aparecer na câmera. Consegue. Então você vai fazendo, no começo fica um pouco quadrado, depois você vai avançando nesses termos. E sim, ele tem toda a exposição de site, na internet, gestão da equipe e gestão desses bilhetes todos aí, o que todo mundo está atendendo, onde está, para que o gestor possa ajudar, né, cada corretor a desenvolver ali o melhor trabalho.
E aí sim, índices e números. Tem também a questão microscópica no sistema, né? E a macroscópica, que são as atividades chaves. Então, é bem legal, o sistema é muito, muito legal. Sim. E temos novidades? Sempre. Temos bastante coisa, né, acontecendo, principalmente nessa questão de gestão de números, né, de equipes. A gente tem agora o empoderamento do corretor, que o corretor dentro do sistema vai passar a conseguir ter o seu próprio posicionamento, né, que isso é uma coisa disruptiva, o mercado não tem. Então vai ser o primeiro sistema que vai proporcionar isso, porque cada vez mais, né, os corretores são profissionais, estão se tornando profissionais. Então as imobiliárias que estão fazendo mais sentido que eles trabalhem são imobiliárias que preservam essa questão individual e até fomentam, né, que ele tenha assim tua própria visibilidade, o teu canal. Porque imagina, você entra numa imobiliária que está uma maturidade média de geração de leads e você tem um grande potencial. Qual o problema de você gerar leads, trazer esses leads para a imobiliária e atender e usar todo o resto da estrutura para fazer os fechamentos? Então, isso é uma questão, né, do corretor conseguir fazer os seus anúncios. A gente está refatorando o rodízio para permitir que melhore. Novos sites estão entrando no processo também. E novos indicadores de dashboard. Então, bastante coisa bacana mesmo para você olhar a tua operação e saber como você pode melhorar cada aspecto dela. Que é isso que é o mote da Microstech, na verdade. É desenvolver sistemas que sejam simples de usar na ponta, né, mas que te tragam ali um grau de visibilidade no processo, que te permitam melhorar sempre e obter melhores resultados. Então a gente tem bastante coisa nova. 2023 estamos voando. A partir do segundo semestre começam as entregas mais robustas, mas daqui a pouquinho a gente já está entregando coisas. Ah, que maravilha. Eu tenho visto aí que você está trabalhando nos bastidores. Sim. Então, logo você está divulgando aí para nós, para a gente usar. Não esquece. Opa, com certeza. Vai ser um prazer. Então, eu queria perguntar para você, Johan, o seguinte. Você tem um trabalho também que você faz de mentoria. Uhum. Como que funciona isso? O pessoal que está assistindo a gente aí, de repente, precisa contratar e, né, às vezes contrata uma pessoa que não é do ramo. Pois é um trabalho bem legal, né, que a gente faz junto aos gestores e ao time, que é tentar levar as imobiliárias, as operações para esse grau de assertividade, construindo visão, né, empoderando de processos, criando processos e acompanhando essa mudança. Porque você sair ali da desorganização completa, né, para você impelir ali uma organização, é difícil você atravessar isso. E quando você tem alguém com experiência nisso, né, te levando, né, segurando tua mão, criando ali ambiente, já scripts, transições, né, treinamento de equipe, que é bastante importante. Então, a mentoria ela é um processo de transferência de conhecimento, né, que eu tenho ali ao longo desses anos todos, para capacitar gestores a conseguir ali levar a imobiliária e a operação para qualidade, né, e principalmente para melhoria constante, que é fazer essa reflexão de como criar, né, as bases para a equipe performar e a partir daí só melhora, porque o objetivo final é a renda passiva, né, que é o que todo gestor quer, né, a renda passiva do seu próprio negócio, mas que é dificílimo você chegar. Porque os gestores eles querem a renda passiva sem ter o trabalho de se gerar uma renda passiva. Então dá problema, né? Então, normalmente eles abandonam o negócio e chamam aquilo de renda passiva. Mas a coisa meio que está funcionando sem esse alinhamento Então, assim, a mentoria ela vai capacitar a imobiliária para que no final dela ela siga no rumo a essa renda passiva e principalmente coloque tudo no ar, todos os processos e melhore o resultado da equipe. Muito interessante, isso é bem legal. Então, tem mais alguma coisa aí que você queira contar para a gente? A gente já está indo para o final das nossas perguntas. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que vai ter que ficar para outros programas. Esse aqui vai acabar ficando muito longo. É verdade. Mas se eu tivesse que falar alguma coisa, né, eu falaria, acredite em você, né, corretor, né, corretora e até gestor mesmo, porque quando a gente acredita em si próprio, né, tudo começa a mudar. E é possível fazer a diferença, né, na vida dos seus clientes, olhando um pouco melhor para esses processos, porque você tem feito no dia a dia e tudo mais. Se organize, né? Mantenha toda uma agenda sincronizada, suas atividades, melhore, estude sempre, porque isso vai trazer melhoria para todo o processo, para a sua vida, para a vida dos seus clientes.
E aí até nas anotaçõezinhas que você mandou, né, você pediu para que eu recomendasse um livro, né, pro corretor. Vou até me antecipar agora. Sim, por favor. E vou falar. Se eu tivesse que recomendar um livro para o corretor, eu recomendaria o livro A Única Coisa, Lilian. Porque a gente vê corretores alternando entre trabalhos, assim, né? Part-time é corretor, part-time é uma outra coisa. Gestores, mesma coisa. Ora eles são gestores, ora eles estão empreendendo uma outra coisa e deixando ali a imobiliária. Então, olhe para uma única coisa, né? Na página 2 tem um provérbio russo que diz que se você correr atrás de 2 coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum dos 2. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para o corretor, é foco no processo, né? E com certeza você vai ter resultado, vai colher. Fica, que uma hora ele acende e a coisa começa a funcionar, né? Thomas Edison não tentou 1000 e poucas vezes antes de fazer a lâmpada funcionar? Sim. Disciplina e resiliência, né? Sim, eu acho que isso que você está falando, a gente comentou, é importante a questão do foco. Eu, por exemplo, sou bem focada no meu mercado, então às vezes as pessoas falam, mas você não quer trabalhar com outra coisa? Então, assim, eu sempre vi muito resultado nisso, então acho que eu vejo muitas pessoas que se formam, né? Até coloquei a pergunta aqui, virei corretor, né? E agora? Porque, assim, a partir do momento que você tira o Cresce, você começa a ter uma infinidade de oportunidades, e nisso, às vezes, as pessoas se perdem. Então, assim, você entender, né, qual a melhor oportunidade para você naquele momento e você abraçar e realmente fazer acontecer, como você falou, aprender, né, ser humilde para aprender, porque às vezes as pessoas falam, eu vou ganhar mais dinheiro se eu trabalhar sozinho. Não, se você aprender num lugar que te dê estrutura, depois lá na frente, quando você estiver preparado, você realmente poder ter o seu negócio, né? Então, assim, entender o seu momento, né? Eu sempre costumo falar assim, olha para você. Entendeu? Sim. Porque tudo que as pessoas contarem para você são experiências e você pode modelar, você pode usar como inspiração. Mas olha para a tua realidade, olha para você, se isso faz sentido para você. Né? Para o que você está vivendo agora. Então, e aí você vai acabar com essa coisa, sabe? De não sei quem eu sou, de dúvidas, de questão de identidade e de você querer ser o outro. Né? Estereótipo, né? Exato. Então, assim, para as pessoas que estão começando, né, a gente está dando aqui as nossas dicas, eu diria isso também, sabe, Johan? Para a pessoa entender, fazer direito. Nunca vai estar 100%. Você falar, olha, igual a gente está começando aqui um podcast, eu preciso estar 100%. Né? A gente começou o YouTube, não estava 100%. A gente está começando o podcast, não está 100%. A gente vai fazer... agora a gente vai entrar numa outra área que não é a nossa, né? Que é do franchise, não está pronto e nunca vai estar pronto. Então, você precisa colocar o pé, entendeu? E dar o primeiro passo, você precisa colocar o pé na água e vai, entendeu? Porque aí o mar vai abrir, entendeu? Para você. Mas você precisa entrar naquele universo. Então, assim, esse ano eu estou muito focada nisso, sabe? Eu estou pensando nisso. Olha, tem projetos, às vezes, que a gente deixa parar. A gente está falando de procrastinação. Tem projetos que você vai deixando na gaveta. Você começa tudo, não termina nada. Entendeu? Então, começa a olhar os projetos que você já começou, que você não terminou, e realiza isso. Para depois você pegar outros. Hoje está uma moda do pessoal fazer curso na internet e é maravilhoso. Eu já fiz vários cursos online. Só que hoje, por exemplo, eu estou fazendo um curso. Entendeu? Um curso online. Não vou pegar 10 para fazer e não fazer nenhum e não colocar em prática. É isso. Então, eu estou fazendo um curso. Entendeu? Enquanto eu não colocá-lo em prática, terminar, assistir de novo, fazer de novo, entendeu? E é mão na massa. Isso é ansiedade, Lilian. A ansiedade da galera de ser aquilo e acaba colocando os pés pelas mãos e capota, né? E acaba caindo. Sim. Então, eu acho que você, sabe, se organizar nesse sentido, né? Vou estudar, então estuda até o fim. Vou fazer isso, vou fazer até o fim. Então, pega tudo isso que a gente está passando para vocês aqui, né? A gente pegou um sistema novo, vamos quebrar a cabeça aqui. Não adianta pegar 15 sistemas, porque hoje o que tem mais é aplicativo. Aplicativo disso, daquilo. Não, começa a eliminar do seu celular. Eu comecei a fazer uma limpa até no meu WhatsApp, sabe? São grupos que você participa, que vem tanta informação que você, às vezes, perde tempo. Então, arquiva seus grupos, ou sai do grupo, entendeu? Olha, eu estou focado nisso. Então, acho que foco, né? E vai dar tudo certo.
E é isso que a gente deseja para o mercado imobiliário, né? Que as pessoas continuem trabalhando, é um mercado maravilhoso. Sem dúvida. E logo mais teremos muitas novidades aí para vocês. Show de bola, gente. Um abraço, muito bom estar com vocês. Espero ter contribuído um pouquinho e estou à disposição para contribuir ainda mais, tá bom? Junto com a Lilian aí, todo mundo aí nessa luta para tornar o mercado imobiliário mais legal. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Johan. Imagina, eu que agradeço. E estamos aí, gente. Vocês que ficaram até agora com a gente, eu quero agradecer. Manda aí os comentários, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, faz tudo que vocês já sabem, tem que fazer. E até a próxima. Um beijo, tchau, fiquem com Deus.